Vamos para a nossa videoaula de hoje falar sobre repuxo. Aqui então nós temos alguns exemplos, tá? Da utilização do repuxo. Umas peças aqui que foi aplicado esse tipo de transformação mecânica do repuxo. Esse é um tipo de prensa usada para fazer o repuxo, tá? O repuxo é um tipo de estampagem. Nós temos os desenhos de um estampo, tá? Onde podemos ver a punção, a matriz. Aqui está a peça, tá? Com bordas. Então, essa é a prensa chapa. A prensa chapa tem a função de manter a chapa sob pressão para fazer com que essa deslize apenas para o interior da cavidade da matriz. Aqui nós temos o esquema, tá, do processo de estampagem do repuxo. Então, a punção, o prensa-chapa, a chapa e a matriz. É aplicado uma força, né? A punção vai penetrar e aqui está a chapa, ela vai começar a deformar. E aqui nós temos aqui a finalização, né? A estampagem profunda, né? Que é o repuxo. E aqui nós temos a nossa peça pronta. Aqui nós temos os discos, né? Os discos que são o corte do material para depois ele ir para o processo de estampagem do repuxo. Então é esse cálculo que nós vamos aprender. Aqui nós temos várias fórmulas para vários tipos de repuxo, né? Então aqui a gente tem os tipos de peça, né? Esse tipo de peça, um outro tipo de peça, né? Então aqui é uma parte cônica, aqui já tem uma parte aboloada. Então cada uma emprega uma fórmula para a gente calcular o diâmetro de corte do material. Então tem aí os cálculos sem a borda e com a borda, tá? A borda é essa abinha aqui que as peças têm. Vamos fazer o cálculo aqui do repuxo de uma peça que tem esse formato, então. Vamos calcular com e sem borda. Calcular o disco de recorte de uma peça sem borda. A gente tem as seguintes medidas. O diâmetro 1, tá? O D1, 350 milímetros. A altura H, 120 milímetros. Vamos calcular o diâmetro de recorte. Então, essa é a nossa fórmula para sem borda. D igual a raiz quadrada do D1 ao quadrado, mais 4 vezes D1 vezes a altura. Prestem atenção aqui que nós temos que resolver primeiro ao quadrado, aqui o D1 ao quadrado, depois resolver essa multiplicação para depois somar os valores. Então, substituindo os valores aqui na fórmula, D1 350 ao quadrado, mais 4 da fórmula, vezes D1 350, vezes H 120. 350 ao quadrado, 122.500. 4 vezes 350 vezes 120, 168.000. 122.500 mais 168.000, 290.500. Achamos a raiz quadrada. 538,98 é o valor do disco de recorte, então, para fazer essa peça. No nosso segundo cálculo, nós vamos calcular o disco de recorte para uma peça com borda. Então, agora a nossa peça tem borda. O D1 é de 400 milímetros, o D1. O D2, 440, que é com a aba. A altura, 200 milímetros.
Vamos calcular então o diâmetro de recorte. A nossa fórmula agora é essa fórmula com borda. Diâmetro de recorte D é igual a raiz quadrada D2 ao quadrado mais 4 vezes D1 vezes H. Lembrando também que temos que resolver aqui primeiro o número D2 ao quadrado, depois resolver a multiplicação 4 vezes D1 vezes H para depois fazermos a soma. Substituindo-se então os valores, temos o seguinte: raiz quadrada de 440 mais 4 vezes 400 vezes 200. 440 ao quadrado, 193.600. 4 vezes 400 vezes 200, 320.000. Fazendo a soma, vamos obter 513.600. E depois, achando a raiz quadrada, 716,65 é o nosso diâmetro de recorte para fazer então essa peça com aba.